está se afiando. Eu creio que ferro afia ferro. Eu creio que nós estamos diariamente sendo confrontados, desafiados um ao outro. Tua vida acho que nunca foi tão melhorada como nesse último tempo. Vários de vocês aí têm enviado os testemunhos. Eu fico grato a Deus porque, na verdade, é um intensivo, né? Esse segundo semestre, depois de uma pandemia, a gente está realmente no intensivo de entendimento, de clareza, e eu confesso que todos os dias, quanto mais eu cavo, mais maravilhado eu fico de quanta riqueza existe na palavra, quanta riqueza existe na escritura, quanto mistério ainda está oculto, quanto a gente ainda é tão superficial, o quanto a gente ainda está vivendo, boiando literalmente. Eu creio que nós estamos boiando, e essa semana tem sido uma semana bastante profunda. Eu agradeço a Deus por todos vocês que estão sempre caminhando juntos, sempre as pessoas. Ontem um amigo chegou e falou: cara, eu jogo videogame e deixo o celular aqui, ó, no meu ombro, e fico ouvindo tuas lives. E cara, no meio do videogame eu comecei a chorar e não conseguia parar de chorar. Era meia-noite, eu tava sozinho em casa jogando videogame e ouvindo aqui. E esse cara, ele falava: é impressionante o quanto você consegue abrir pra gente um entendimento de coisas que você sofre às vezes na vida, e no final das contas você não entende que era tão simples, né? E eu vou ser honesto, eu sou o primeiro a aprender a maioria dessas coisas. Eu sou o primeiro a olhar e falar: meu, existe um caminho mais excelente, existe uma maneira mais óbvia, existe uma maneira mais intuitiva de a gente viver uma vida. Deus, ele não ia criar a vida pra gente de uma maneira que ele falasse: ó, agora você vai ter a meta de viver, né? Viver uma vida abundante, viver uma vida plena não é uma meta, é uma natureza, é uma intuição. E eu creio que a gente precisa crescer nessa intuição. A gente pode desenvolver melhor isso, né? É menos esforço e mais inteligência, é menos estratégia e mais clareza, né? Então eu estou muito contente, estou muito contente pelos resultados nas famílias. Ontem a gente teve mais uma sessão falando sobre a nossa habilidade de cultivar relacionamentos, desenvolvendo pessoas. Ontem eu falei basicamente sobre o nosso papel fundamental na liderança, onde ser líder é muito mais se entender sobre os outros do que você entender sobre você mesmo. Tem muito líder que ele é tão líder, que ele só conhece de si mesmo. Então ele sabe o que ele é capaz, ele tem visão, ele é isso, ele é aquilo. Só que ele esquece do principal. Liderança termina no outro, liderança se concretiza no outro. Sem o outro, eu não sou líder. Nós não lideramos nada, não lideramos ninguém sem o outro. E ontem eu desafiei a turma a você ser um expert em pessoas, você se aprofundar no entendimento de como pessoas funcionam. Quando você entende como pessoas funcionam, você com certeza vai abreviar muito prejuízo, você vai economizar muitos dias de trabalho, você vai economizar muito dinheiro, porque você, sendo expert em pessoas, você alcança as coisas não mais só com dinheiro. Dinheiro é o caminho dos covardes. Dinheiro é um caminho onde muitas pessoas que só têm dinheiro, elas conseguem tudo por dinheiro. Só que a questão é que elas gastam grandes quantias para uma coisa que ela conseguiria de um amigo, né? E aí o nosso desafio não é ter muito dinheiro, o nosso desafio é a gente ter credibilidade. Nosso desafio é a gente entender que as nossas moedas, elas são muito maiores do que o real, do que o dólar, do que o euro. As nossas moedas, elas são de consideração, né? Ontem eu fui trocar o pneu de um carro para um amigo meu. E aí quando terminou de trocar, eu peguei o carro e aí eu falei: e aí, você pagou os pneus? Ele falou: ah não, aquele cara ali não me cobra. Eu falei: não, como assim não te cobra? Pô, 4 pneus novos, 4 pneus de caminhonete. Ele falou: ixi, eu já vivi tanto com aquele cara ali que ele nunca me cobra meu serviço. Aí eu fico pensando, engraçado, quem não tem dinheiro tem que parcelar, tem que... Aí o cara que pode pagar, na verdade é o cara que não precisa pagar.
E aí você vai descobrir que o cara que não precisa pagar é o cara que tem dinheiro, e o cara que tem que pagar é o cara que não tem dinheiro. Logo, tudo não está na capacidade de fazer o dinheiro, está na capacidade de você se desenvolver com as pessoas. E quanto mais você se desenvolve na habilidade de cultivar relacionamentos, mais isso termina em dinheiro, isso termina em credibilidade, isso termina em prestígio. Existem pessoas que vão te atender porque vão falar, não, para você, cara, para você é um privilégio, para você eu faço questão de atender você. Então, eu tô animado porque todas as quintas-feiras à noite aqui em Curitiba tem sido surpreendente, né? Eu fico emocionado, são 40, 50, 60 pessoas, a maioria das pessoas muito jovens, pessoas que estão aí abaixo de 30 anos, que estão sentados 1h30 tomando um chá de banco, literalmente um chá de banco, e as pessoas elas estão sentadas ali disponíveis a serem construídas. E eu me sinto muito privilegiado de poder shapear, poder trazer aerodinâmica para essas pessoas e trazer para elas desempenho de vida. E eu falava ontem que a Academia Lidera é praticamente uma academia. Você pode passar 6 meses numa academia, você chega lá, é o mesmo endereço, é o mesmo aparelho, você chega lá, são os mesmos instrutores, você chega lá, são os mesmos métodos, mas depois de 6 meses o aparelho não mudou nada. O que mudou foi o teu músculo, foi você mudou. E eu acredito que liderança é exatamente uma disciplina de academia, onde você se expõe à liderança, E não é uma coisa, não é uma dose de droga que você coloca e agora senti. Não, hoje não senti. Hoje foi fraco. Hoje... Não. Você precisa talvez diminuir todas as suas expectativas e só se expor a isso. Se expor semanalmente a isso. Se você é de longe, eu digo para você, faça isso online, faça isso de alguma maneira. Mas tenha certeza que não é sobre o que acontece hoje na tua vida. É sobre o que acontece no contexto geral do fim. Chega lá em dezembro, você olha para trás e fala, cara, como eu cresci, como eu consegui me relacionar melhor com as pessoas, como eu consegui ser mais sensível aos outros, como eu consegui ser menos egoísta. Então eu quero incentivar você a foque na sua liderança. No Brasil, liderança ainda é uma coisa de gente rica. No Brasil, liderança ainda é uma coisa só do pastor. No Brasil, liderança ainda é coisa para adulto. E eu quero dizer não. Liderança, você está mais presente na sua vida do que você imagina. Então, dedique parte do seu dia a um desenvolvimento pessoal. Dedique parte do seu dia a você ter uma construção de como desenvolver, liderar a sua vida. O Samuel está dizendo, te conheci há um mês, estou sentindo uma mudança, virada total na minha vida. Obrigado, Samuel, uma honra poder fazer parte dos teus dias aí. Gratidão por sua vida, conheci em Brasília na Vivo por Ti. Obrigado a Edinalva. Muito bom, pessoal. E esse final de semana, amanhã, estou de partida para Foz do Iguaçu e vou ter um tempo em família ali. Então, talvez segunda ou terça, talvez, estou ainda pensando. Eu tenho 2 agendas de lives aqui, mas pode acontecer que segunda ou terça eu suma daqui. Por quê? Porque eu vou ter um tempo junto lá em família e a Aline está muito feliz para Foz do Iguaçu. A Aline adora Foz do Iguaçu. Não sei o que ela tem em Foz do Iguaçu, mano. Mas pensa uma mulher que já passou pelo mundo e sempre gosta de voltar lá em Foz do Iguaçu. Eu não sei o que ela vem em Foz do Iguaçu, mano, mas tudo bem. Tem as cataratas, que é uma das 8 maravilhas do planeta, 7 maravilhas do mundo. Pastor Helder. E aí, avisa o pessoal que domingo tem culto igual, tá? Não é porque você não tá ali que não vai ter culto. É isso aí, domingo vai ter o pastor sênior do Shopping Total. Domingo tem culto, 7 horas da noite, com esse camarada aqui, o Helder Jorge, meu irmão da fé. Helder, bom dia, tudo bem?
Bom dia, pastor. Tudo Tá ótimo chovendo por aí? por aí? Hã? Tá chovendo muito aí? Tá chovendo muito, e aí? Tá chovendo muito? Graças a Deus. Tomara que chova há 3 dias. Se bem que aí em Vitimarçu não pode chover, né, velho? Choveu aí, molha meu negócio. É, hoje é sexta, tem que torcer para que pare amanhã, né? Mas tá tudo bem. Melhor ter água do que ter dinheiro, né? Então, pessoal, Voltou esse, aí? para quem não conhece, esse aí é o Elder Jorge, é o pai da Joy. A Joy nasceu há poucos dias, é um pai fresco. Tá até com pouca olheira para ser um pai tão fresco assim. Tá dormindo bem, É. deve estar dormindo de dia também. E Eu o tomo a Elder noite tem sido pelo dia aqui, mas um tá bom. o Elder tem sido um dos atacantes no reino de Deus, tem sido um dos caras que tem feito muito gol na vida, tem sido um pastor exímio, tem sido um exemplo para as pessoas em tudo que tem colocado dedicação. É um cara, um dos caras mais inspiradores que eu conheço, entusiasta, uma pessoa que perto dele a vida fica bem mais dinâmica. É um cara falador, gosta de falar bastante. É um cara interessado na vida. E a gente tem coisas em comuns. A gente saiu praticamente do mesmo quilômetro quadrado na vida, né? A gente sabe a nossa origem e a gente nunca imaginou aonde Deus nos levaria, né? E quando Deus levou a gente passou a acreditar que se Deus fez com a gente, Ele pode fazer com qualquer pessoa, Isso né? aí, E hoje o Elder é um muito dos bom. caras que mais tem desenvolvido pessoas, tem se dedicado ao ministério pastoral, tem sido um coordenador junto a uma instituição de desenvolvimento humano, uma aceleradora de pessoas chamada Central Bible College. Ele mora lá em tempo integral, ele mora no campus, nesse campus, é um campus universitário, onde as pessoas elas têm ali aulas de liderança, de empreendedorismo, mídia criativa, fotografias, pessoas têm convivências ali, pessoas do Brasil inteiro acabam passando por ali. E o Elder tem sido um desses caras que é um ativador, né? Por onde ele passa, ele puxa o pino da granada e as pessoas têm com certeza a rota alterada, o destino é mudado só por uma simples conversa com o Elder, né? Tudo muda e sou testemunha de que ele tem sido um pai, tem sido um marido, tem sido um pastor, tem sido um líder exemplar, padrão entre os fiéis. E é muito bom hoje ser conduzido por você nessa mesa. E se prepara, pessoal, se prepara, porque eu falei para ele encher hoje a cartucheira, vim com o pente cheio, porque eu creio que você vai ser hoje extremamente edificado e vai ouvir coisas novas. Da boca do Elder sempre sai algo novo. Então, com Muito vocês, bom, Elder Jorge, Bíblia na mesa, pessoal. responsabilidade, hein? Pra mim tá dando uma travada aqui, pra você tá normal ou só aqui? Tá travando. Tá travando? Travando um pouquinho aí. Bom, vai me avisando que se travar, eu tento sair do Wi-Fi e ir pro 3G pra ver se melhora. Então, beleza. Então tá bom, pessoal, bom dia. Cal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí. A gente está compartilhando a palavra. Eu sempre fui um cara que tentei fugir de controvérsia, tentei fugir de assuntos polêmicos, assim, né? Então, por isso que eu me associei a você, porque eu deixava essa parte para você. Mas eu acho que a gente está pronto hoje para falar algo, e aí eu quero. Hoje meu papel vai ser mais levantar a bola para você chutar do que eu mesmo fazer o gol. E eu queria falar sobre um tema bem controverso e polêmico, e por isso todo mundo que está assistindo aí, se você puder já ir ali compartilhar essa live para os seus amigos, para as pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto, que hoje eu quero falar sobre hipergraça. O que é essa tal de hipergraça que o pessoal fala por aí? Quem que é os caras que estão fazendo isso aí? Isso aí é um perigo para o evangelho, não é? Então, é um assunto polêmico, mas eu acho que uma das coisas que faz parte de uma das suas principais características é que você é um cara que você não tem medo, né? Então, você é uma das pessoas mais destemidas que eu conheço, não tem rabo preso com ninguém, né? Então, isso faz com que você não se preocupe muito em falar aquilo que você crê. E eu também estou pronto, estou disposto a gente poder falar sobre isso. Então, pessoal, você que está assistindo aí, compartilha a live aí com
com as pessoas que você conhece, com as pessoas que, de repente, falam mal do Cal, as pessoas que não entendem ele, que hoje a gente vai começar a esclarecer algumas coisas que talvez... O Cal, ele nunca foi de ficar se defendendo, né? E era legal porque eu lembro que quando tinha as confusões, assim, a própria galera, né, daí que ficava defendendo ele, aí os caras ficavam brigando entre eles nos comentários, é muito engraçado isso, né? Mas quando você não precisa se defender e sempre tem alguém ali se posicionando, é porque existem pessoas que, de alguma forma, você transformou a vida delas, existem pessoas que, de alguma forma, elas veem Jesus na sua vida e conta frutos no argumento, né? Então, o cara de longe, ele tá cheio de argumento, mas você que está próximo tem os frutos da pessoa, né? Então, um fruto, ele sempre será superior a uma teologia, um fruto sempre será superior a qualquer argumento, e isso era suficiente para ter várias pessoas aí te resguardando, né? Mas assim, antes eu quero fazer uma introdução, trazer um pouco para um conceito mais cognitivo, assim, para a gente pensar um pouco. Então, você que está assistindo a gente, vem comigo nesse pensamento. Antes de discutir qualquer coisa com uma pessoa, primeiro a gente precisa se certificar de que nós estamos falando a mesma coisa que ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque a falha na comunicação ela é um dos principais problemas de término de relacionamentos amorosos, de amizade, de demissão, de brigas. Porque na falha da comunicação, aquilo que eu estou falando, muitas vezes chega diferente para a pessoa, então ela ouve, ela entende diferente daquilo que eu estou falando. Então, toda vez que eu vou discutir com alguém, toda vez que eu quero compreender alguém, primeiro eu preciso me certificar. Eu estou falando a mesma coisa que essa pessoa? Porque eu mesmo já caí isso em discussões, até com você mesmo. Quantas vezes a gente já discutiu por temas que chega no final da conversa e a gente fala, cara, a gente está falando a mesma coisa, só que por falta ali de inteligência, de certificar se estava falando a mesma coisa ou não, você gasta tempo. Como nós dois somos maduros e a gente nunca teve problema com isso, a gente nunca precisou romper por conta disso, mas não é o que acontece de verdade, né? Então, o que nós precisamos entender, você que está me assistindo aqui, o teu cérebro, a tua mente, a capacidade de comunicação dela é infinitamente superior à capacidade que a língua, que a linguística tem de expressar o que você pensa. Então, você tem uma capacidade infinitamente superior de articular um pensamento e querer dizer uma coisa do que a sua língua materna, ou inglês, ou qualquer outra língua tem capacidade de expressar aquilo. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes, mesmo que você se esforce para explicar algo para alguém, mesmo que você seja claro para alguém, talvez você não vai conseguir demonstrar com tudo aquilo que você gostaria em palavras e talvez aquela pessoa, ainda assim, ela não vai entender. Então, por isso que eu sempre preciso me certificar se nós estamos falando da mesma coisa. Um exemplo disso, vamos pegar um assunto bem polêmico já para começar, política. Então, hoje, o que a gente faz? A gente estabelece polos, então a gente coloca esquerda e direita. E aí, uma pessoa começa a falar qualquer coisa, eu já falo, não, isso aí é direita. Ah, não, isso aí é esquerda. Só que, será que aquilo que eu entendo como direita, como esquerda, é o mesmo que essa pessoa entende? Será que para ela esquerda é isso e para mim também? Será que nós estamos falando a mesma coisa? Porque o que acontece? Hoje, até no meio dos especialistas, dos cientistas políticos, eles têm divergências no que de fato é esquerda, no que de fato é direita. Aí chega eu e você, a gente não é cientista político, mas por não falar a mesma língua, a gente começa a brigar, a gente começa a discutir, eu começo a te acusar. E aí, Cal, aí é o ponto onde eu queria chegar. Então, o que nós fazemos? Nós reduzimos todo um pensamento, nós reduzimos toda uma discussão que poderia ser saudável para termos pejorativos. Então, se você é de esquerda, eu prefiro chamar você de comunista. Se eu sou de direita, você me prefere chamar de fascista e desconsiderar todo o resto do pensamento. Por quê? Porque é muito mais cômodo eu atribuir algo pejorativo a você e colocar você numa caixinha do que tentar compreender aquilo que você está falando. E a gente faz isso a todo tempo. A gente faz isso a todo momento. Então, o que acaba acontecendo? Eu desconsidero a inteligência e eu me associo ao quê? A um estereótipo. Então, eu determino as pessoas pelo que eu acho que elas são. Eu tenho um livro, deixa eu ver se ele até está aqui. Esse livro aqui, ó, é o meu livro de cabeceira de cama. O nome dele é Rápido e Devagar, Daniel Kahneman. Esse livro aqui, eu não sei se você já leu, mas esse livro é fantástico, cara. E a ideia principal do livro, ele explica que dentro do nosso cérebro, existem dois sistemas. Um que ele diz que é rápido e intuitivo, e outro que ele diz que ele é lento e ele é analítico. Então, o nosso sistema rápido e intuitivo é aquele
vamos supor, você coloca a mão no fogo, quanto tempo você precisa pensar para você tirar a mão do fogo? Nada, por quê? Porque ele é intuitivo. Então, existe um pensamento tão rápido que ele, na intuição, você já tira. Ele dá outros exemplos no livro. Se eu perguntar para a pessoa que está assistindo a gente, quanto que é 2 mais 2? Na hora vem o pensamento. Porém, se eu perguntar quanto que é 17 vezes 34, a pessoa ela já não tem uma resposta na hora. Por quê? Porque agora isso aqui vai buscar um outro pensamento que ele chama o pensamento do sistema 2. Ele é um sistema mais devagar e ele é analítico. Então, Cal, o nosso cérebro, a todo momento, ele tenta estar no sistema 1. Por quê? Porque pensar cansa. Então, o nosso cérebro, ele sempre quer buscar aquilo que é mais confortável, aquilo que cansa menos. Então, é muito mais fácil eu olhar para você de longe e falar, esse cara aí é um alemão, playboy, racista. Por quê? Porque eu tenho um estereótipo na cabeça que se o cara ele tem o olho claro, é branco, ele é playboy e ele não gosta de negro. É muito mais fácil para minha mente atribuir para você um estereótipo, por quê? Porque não cansa. É só atribuir, baseado naquilo que eu acredito, do que eu chegar, sentar, tomar um café com você, conhecer você, entender quem que você é, aquilo que você crê e tudo mais. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Eu não sofri muito com isso, porque eu não sou um cara muito conhecido, mas eu acompanhei você nos últimos 6, 7 anos, onde eu via muitas pessoas falando coisas de você, colocando estereótipos em você, pessoas que nunca sequer sentaram na mesa, nunca sequer pararam para ouvir aquilo que você tinha para pregar, e começaram a colocar estereótipos, e o principal deles falando que o Cal ele é herege, ele prega sobre a hipergraça. E a questão é, qual que era a heresia que foi pregada? E aonde que estava essa tal da hipergraça? Para quem não sabe, acho que a maioria não sabe, eu cresci numa igreja muito tradicional e a minha conversão ela foi muito rápida, então desde cedo eu era aquelas crianças pequenininha que pregava com 12 anos de idade, já estava lá, porque você e Jesus vai fazer. Então sempre foi muito, muito precoce na minha vida tudo. E com 20 anos de idade, mais ou menos, eu já comecei a pastorear, já comecei a liderar louvor e comecei a ensinar na igreja. E, eu vinha no legalismo muito forte, muito violento. Eu era legalista no nível hard, cobrava muito das pessoas, exigia muito delas. A gente vivia de segunda a segunda na igreja e eu ensinava porque você tem que pagar o preço, porque você não vale nada, você é um lixo, você é um pecador miserável, enfim. Até que quando eu comecei a ouvir, principalmente você, lógico que a gente ouvia outras pessoas também, mas principalmente você, quando você começou a pregar sobre o evangelho, sobre a graça, para mim foi um choque muito grande. Por quê? Porque eu tinha, dentro da minha proporção ali, eu tinha muito a perder. Não era só uma questão assim, eu entendi errado, agora eu entendo certo. Para mim era assim, Cal, se eu entendi errado de fato, então significa que eu ensinei errado. E se eu ensinei errado, então o meu problema ele é maior do que eu pensava. E aí, o que eu tive que fazer, cara? Aí, muito interessante que você falou com o Vitor esses dias, né? Que Deus ele dá graça aos humildes. Por quê? Porque se eu não fosse humilde, cara, a ponto de falar, cara, independente se eu preguei certo ou errado, se o que esse cara tá falando tá verdade, eu preciso aprender isso. Se o que ele tá falando é verdade, eu preciso aprender. Por quê? Porque eu não quero continuar no erro. E foi aí então que eu me aproximei, que eu comecei a entender aquilo que você pregava, que eu comecei a questionar o que você pregava, que eu vim com todos os versículos bíblicos. E só então eu consegui entender. Eu falei, cara, não é que eu estava errado, eu estava incompleto. Então agora eu entendi um pouco mais daquilo que eu tinha de compreensão. O problema é que se eu fosse um cara orgulhoso, eu já tinha falado, esse cara é um herege, hipergraça, e eu vou falar para os caras nem ir lá na igreja dele porque é perigoso. E desde então, desde que o evangelho de fato ele entrou na minha vida, ele transformou, eu nunca mais fui o mesmo. Eu comecei a viver uma vida mais do que abundante que a Bíblia fala. Eu comecei a poder, eu conheci outros países, as minhas finanças mudaram, o meu serviço para as pessoas mudaram, porque antes eu servia elas para benefício próprio e depois eu comecei a compreender que eu sirvo elas porque eu já tenho todos os benefícios. Então, foi tantas vantagens, cara, que eu falei, as pessoas elas precisavam primeiro entender sobre o que elas estão questionando, o que elas estão falando, e quem são as pessoas que elas estão falando mal, para depois elas pensarem antes de falar o que elas falam, né? Porque tanto você ainda mais do que eu, a gente conhece vários pastores, muitos líderes pelo Brasil, pessoas que a gente sabe que prega aquilo que a galera gosta de ouvir, não, porque você é pecador, porque você é miserável, porque esses caras da hipergraça, isso, aquele outro, mas a gente sabe que estão explorando as pessoas em dinheiro, que estão tomando o dinheiro do pobre,
que estão comendo bem, vestindo bem com o dinheiro da igreja, que a gente sabe que está explorando as pessoas com uma escravidão mental, dizendo que ele é cobertura daquelas pessoas, que aquelas pessoas devem satisfação a elas. A gente conhece pessoas, muitos pastores, líderes, que eles não são de verdade, que quando eles saem da frente do celular, de cima da plataforma, eles não são aquele mesmo homem da publicidade. E aí eu olho para um cara como você, eu olho para um cara como o Vitor, eu olho para tantos outros pastores, o Thales, o Bert Britts na África do Sul, o Marty Happel nos Estados Unidos, tantos outros homens que pregam sobre o Evangelho, que pregam a graça desprovida de justiça própria, e os caras falam que é herege. Caras que eu sei que é marido de uma só mulher, que é padrão na pureza, na palavra, no procedimento, caras que eu sei, você é um cara que além de não pegar dinheiro da igreja, você põe dinheiro, você toma prejuízo com a igreja. Para o cara vir falar que é herege, para o cara vir falar que precisa ter cuidado, que precisa defender o evangelho. Então, por isso, a introdução ela foi longa, mas é muito importante as pessoas compreenderem isso. Cara, então, quando a gente quiser entender se uma pessoa é herege, se uma pessoa está indo contra o evangelho, certifique-se se aquilo que você acha que ela está falando e o teu estereótipo sobre aquilo, de fato, é na prática. E é muito interessante, porque... Eu até abri o texto aqui, ó. Hoje, Cal, a gente tem muito texto aqui, cara. Eu nem sei se a gente vai conseguir ler, mas se o nome da série é Bíblia na mesa, então o que a gente vai mais ter aqui é Bíblia. Eu não sei se vai dar tempo de ler tudo, mas, enfim. É muito interessante quando Paulo chega para os filipenses ali tem muitos judeus que eles estão questionando Paulo, né? Que eles estão questionando o apostolado de Paulo. E olha que interessante o que Paulo fala ali. A gente vai ler Filipenses 3 a partir do 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Presta atenção. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha só. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia. Então, presta atenção aqui, só para contextualizar. Paulo, ele está sendo questionado por alguns cristãos judaizantes que estavam tentando jogar água no chope dele, que estavam tentando descaracterizar a pregação dele. E Paulo, o que ele faz aqui? Eu não sei se quem está nos assistindo já prestou atenção, mas Paulo aqui ele está dando uma carteirada, literalmente. Então ele está dizendo assim, cara, cuidado com esses caras aí. Esses caras, eles são cães. Cuidado com esses caras. Por quê? Porque nós que estamos na graça, nós que estamos na dependência do evangelho, a gente poderia afirmar para eles que somos nós que adoramos em Deus, que nós que glorificamos a Jesus, porque a gente também poderia confiar na carne igual eles fazem. E aí Paulo ele começa a dar uma carteirada. Fala, cara, o que vocês estão falando? Vocês estão me chamando de herege, vocês estão falando que o que eu prego não é o evangelho, vocês estão falando que eu estou contra aquilo que Deus está trazendo para esses dias. Então presta atenção, deixa eu te mostrar quem é Paulo. Deixa eu mostrar para vocês quem é Paulo. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, justiça que na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Cal, você é o cara que poderia falar, cara, eu casei com a minha primeira namorada, eu sou da 3ª geração de missionários no Brasil, eu sou isso. Ou eu posso falar a mesma coisa, cara, eu cresci na igreja desde os 12 anos, eu tenho a minha reputação ilibada, eu pastorei há 12 anos, você nunca vai ouvir qualquer mulher, qualquer jovem que um dia eu possa ter cantado ou feito qualquer coisa, você nunca vai ver eu ter roubado alguém, nunca. Eu casei com a minha primeira namorada, casei virgem. Então, Paulo está dizendo o seguinte, cara, vocês estão chamando eu de herege, mas olha só, se tem alguém que pudesse se gloriar na carne, sou eu. Só que o que ele fala? Mas o que para mim era lucro. Então, era lucro a gente continuar pregando o que a gente pregava. Era lucro. Cara, eu era o principal da igreja, estava ali, o que eu falava, todo mundo glorificava, estava com o pessoal da região, fazia parte do conselho da igreja, era lucro. Qual que era a vantagem da posição que eu estava, ou principalmente a posição que você estava? Você pregava em todas as igrejas do Brasil, viajava para tudo quanto é lugar. Qual que era a vantagem de você começar a pregar o evangelho do jeito que prega hoje? Por quê? Porque para nós, aquilo que era lucro não vale de nada. E aí Paulo ele conclui dizendo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio.
para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, olha que doido isso. Às vezes é difícil, cara, a gente se manter num lugar de humildade, assim como o Paulo. O Paulo, ele estava se esforçando para se manter num lugar de humildade. Porque hoje você pega um cara que você sabe que é bandido, que você sabe que é pilantra, que está explorando o povo. Você pega um cara que ele não assiste o órfão, a viúva nas suas tribulações, e aí eu vejo esse cara falando mal de você. Aí eu vejo esse cara falando mal de um Vitor Azevedo, do Maurício Fragali. Aí você fala, cara, é o poste fazendo no cachorro, sabe? A vontade é de fazer igual o Anderson Silva tá fazendo, assim, ó, pegar os caras e falar, mano, então você está dizendo que eu sou herege, então mostra os seus frutos. Né? O que nem diz o Tiago, mostra as suas obras que eu mostro as minhas. Mas não é esse o caminho que a gente escolheu, e assim como o Paulo, não é esse o caminho que Paulo escolheu. Eu acho que isso aqui foi um desabafo dele, e ele demonstrou o poder de Deus através daquilo que Jesus colocou na vida dele, não para tentar ficar confrontando aquilo que os outros levantavam contra o seu ministério. Mas aí o que eu fui fazer? Falei, bom, eu quero falar sobre esse tema. Tá na moda, tá hypado a galera hoje falar sobre isso, porque o que acontece? Onde que tá hoje a polarização? Então hoje o cara que entende um pouquinho da graça, para ele todo mundo que pensa um pouco diferente é legalista. Não, é legalista, tá na lei. E não é assim. Não é assim. Entre aquilo que você crê e o que a pessoa crê, existe um abismo gigante para você chegar numa pessoa legalista para um religioso, né? Seja legalista ou religioso. E para o cara que crê diferente de quem prega o evangelho hoje, que a gente chama da graça, já entra pro hipergraça. Ele não consegue falar assim, não, o Cal prega a graça. Não, se ele discorda de você, você é um cara da hipergraça. Então eu fui pesquisar na internet e falei, cara, então o que é essa tal de hipergraça? O que os caras estão falando por aí? Eu juro pra você, cara, eu pesquisei uns 10 artigos diferentes, coloquei no Google lá, mas é tanta besteira que os caras falam que eu não consegui reunir nem pontos convergentes. Nem uma apologética para o cara poder defender, dizer assim, ó, é assim, ó, esses caras falam isso, não faz sentido. Então o que eu fiz? Há um tempo atrás, uma moça muito querida, ela pegou e compartilhou um post do Instagram que um cara, ele separava o que era legalismo, o que era hipergraça e o que era evangelho. Então, eu vou pegar o dele só para a gente ter base para conversar sobre em cima, para conversar em cima, e aí a gente tenta desenvolver o nosso papo de Bíblia em cima disso. Então ele diz o seguinte, ó, o que é hipergraça? O que os caras da hipergraça pregam? Sou aceito. Ok. Salvo e amado por Deus pelo que sou. Ok. Então, não preciso ser santo e me arrepender. A questão é, quem que é o cara que hoje, no Brasil, em qualquer lugar, diz que você não precisa se santificar, que você não precisa se arrepender? Vamos lá. Não preciso orar. Quem que um dia ensinou que não precisa orar? Jejuar. Dar o dízimo. Tudo bem, dízimo e jejum é controverso. Ler a Bíblia. Qual pregador hoje? Quando você vê o Cal ou qualquer outra pessoa que é chamado de pregador de pregraça, falar que você não precisa ler a Bíblia. Jesus fez tudo por mim mesmo, inclusive morreu pelos meus pecados, e até os que eu cometerei ainda. Assim, já que sou salvo e ele fez tudo, posso continuar a viver da forma como eu quiser. Quem faz isso? Quem prega sobre isso? Que agora que você é salvo, então você pode tocar o terror por aí. Aí o que ele explica, então, qual que é a diferença disso para o Evangelho? Sou salvo pela graça quando creio na boa notícia que Cristo já fez por mim na cruz. Isso aí. E à medida que eu obedeço a Deus por amor, me posiciono para ser transformado na mente. É isso aí. No coração, na alma e no físico. Não tenho que orar, jejuar ou ler a Bíblia. Eu posso, porque Jesus já conquistou na cruz esse direito que eu não tinha. Nada do que eu fizer me tornará mais santo e mais amado por Deus do que as outras pessoas. Assim sou salvo para fazer boas obras. Você está conseguindo entender meu ponto aqui, Cal? Por que eu comecei lá atrás explicando que antes de eu querer brigar com alguém, discutir com alguém, eu preciso entender se o que eu estou falando é diferente da pessoa, se a gente está falando a mesma coisa. Então, as pessoas que é chamado de pregador de graça, talvez até por esse cara aqui também, são as pessoas que pregam o evangelho, que pregam exatamente o que ele está dizendo que é evangelho. Só que por algum motivo, na cabeça dele, as pessoas elas pregam aquilo que ele falou, que você não precisa se relacionar com Deus, que você pode pregar à vontade. E aí que eu quero que a gente consiga separar, então. Cara, o que a gente de fato prega? O que a gente está pregando? Dentro da minha pesquisa, eu peguei 5 pontos principais que os caras eles convergem e acusam de quem prega entre aspas, hipergraça. Então,
a divergência está ali sobre pecado, arrependimento, santidade, lei e humanismo. Então, esses são os 5 pontos principais que eu vejo que os caras eles batem na tecla. O primeiro aqui que eu quero falar, e eu acho que a gente tem mais, sei lá, 1 ou 2 live para o final do ano, e talvez a gente volte nos outros, porque não vai dar, literalmente não vai ter como terminar. Mas hoje eu quero falar sobre pecado. E aí eu sei que, enfim, muito do que eu aprendi inclusive com você. Então, como eu falei, eu quero levantar a bola aqui, mas eu quero que as pessoas te ouçam também, porque a maioria das pessoas que estão aqui, elas estão para te ouvir e nunca cansa de te ouvir. Mas o ponto é, então, qual que é a divergência aqui sobre pecado? O que esses caras eles afirmam? Esses caras aí que estão pregando a graça, eles estão pregando e dizendo para as pessoas que pode pecar à vontade. Então, você que está nos assistindo, você que tem um amigo aí que fala mal do Cal, do Vitor, de várias pessoas, pega algum texto, eu estou te pedindo, sabe? Não é uma pergunta retórica. Me mostra quem é o cara que está pregando hoje hipergraça no Brasil que diz que pode pecar à vontade. Mostra, manda para mim, manda no direct, falou esse cara que diz que pode pregar à vontade. Pega alguma pregação do Cal desde 2013 que foi falado isso. A questão é, como que eu consigo combater um inimigo que não existe? Imagina eu juntar todo mundo ali e chamar, Carol, vem aqui, Carol, nós precisamos combater o monstro do Lago do Passaúna, que tem 7 cabeças e 2 barrigas. E aí a gente se reúne, todo mundo lá na frente do Passaúna, com pau, pedra na mão, para bater no monstro, que não existe. Então, Carol, os caras estão atacando pedra em quem não existe. E se existe, então, ataque na pessoa certa. Não pegue um cara que frutifica no espírito, que é um cara que está dando a sua vida para o evangelho, que não está roubando dinheiro das pessoas, que cada um que passa um tempo de mesa com essa pessoa é transformado, é impactado profundamente. Então eu quero que a gente comece a falar sobre pecado hoje, tá? Então, os caras dizem que a gente prega que pode pecar à vontade. Mentira, nunca foi pregado isso. Qual que é a principal divergência do que nós cremos para que essas pessoas creem? Nós declaramos que o pecado ele não tem mais poder na nossa nova criação. Isso é totalmente diferente de dizer que agora você pode pecar à vontade. O que esses caras eles dizem, eles afirmam que o pecado ele ainda habita em nós, que o pecado ainda ele faz parte de nós e que ele está dentro de nós e que a todo momento nós precisamos lutar com ele, porque senão ele vence. E aí vamos lá, cara. Você quer fazer alguma observação enquanto isso? Porque daí eu já vou pro texto aqui e vai longo aqui. Você quer, do que eu falei até agora, você quer acrescentar alguma coisa? Pode mandar bala, não vou te interromper. Então tá. O texto é longo aqui, mas, cara, tem que ser. Então, se é para falar de Bíblia, vamos falar de Bíblia. Paulo, olha só. Paulo vai dizer lá em Romanos. Romanos, para quem quer entender a graça e o evangelho, é o livro mais importante de todos. Paulo vai dizer lá em Romanos. Ele começa lá do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Aí ele já diz, olha a pergunta. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. New creation, nova vida, tá? Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aí Paulo fala, presta atenção aqui, sabendo isto. Sabendo o quê? 2 pontos. Sabendo que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Presta atenção. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Porquanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Pois quanto a ter morrido de uma vez, sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí agora ele fala, então você sabendo isso, tudo que eu expliquei para vocês, que Cristo, ele está morto por pecado e vive para Deus, e vocês foram sepultados na morte de Jesus e vivem com ele, sabendo isto, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora só, então Paulo, o que ele está falando? Agora, a partir do 12, ele está dizendo assim, cara, você está morto por pecado, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Então agora ele te dá um id. Agora ele está indo vai, não peques mais, ele é imperativo, ele está dizendo, cara, porque não há mais pecado sobre você, porque não há mais culpa, você não precisa pegar mais. Então a graça, ela não diz que você está liberado para pecar, a graça diz que você não precisa pecar mais. Porque você pode falar mal da graça, você pode falar mal de tudo aquilo que é pregado, mas não consegue largar a pornografia, não consegue deixar de desejar a mulher dos outros, não consegue parar de mentir. Ou isso só estou falando daquilo que as pessoas consideram pecado, mas o pior não é nem o errado que você faz, o pior é o certo que você não consegue fazer. As pessoas da tua faculdade que você não consegue manifestar Jesus, é a pessoa da tua família que você não consegue ser Cristo naquela casa, é o amor ao dinheiro, é deixar que o dinheiro tome as decisões da sua vida, que você não consegue se mover por fé, mas só pelo dinheiro. Por quê? Porque está preso no pecado, porque continua lutando com o pecado, porque continua dizendo que o pecado está dentro de você. Mas continuando. Então Paulo ele diz, cara, se você entende que você está morto por pecado, não reine, portanto o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis a sua paixão. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É uma questão de interpretação de texto. Então, Deus ele não me perdoou e ele não tirou o pecado para que eu possa pecar à vontade. É o contrário. O Paulo está dizendo, cara, irmão, presta atenção. Se o pecado ele não habita mais no seu corpo mortal, se você não é mais escravo do pecado, vai e não peques mais. Não faz sentido você trazer à existência aquilo que Jesus já retirou da sua vida. Aí, a gente precisa ir um pouquinho mais a fundo. E agora, a gente vai fazer o estrago aí, e aí, como você é o cara mais famoso, depois você assume a bronca. Qual que é o grande problema? Qual que é o grande ponto onde existe essa divergência muito grande? É que a maioria das pessoas, a teologia, ela prega que existe dois eus dentro de mim. Um que é o pecado e o outro que é a nova criação. Então existe uma dicotomia hoje que você carrega um pecado, um pecador dentro de você e ao mesmo tempo você carrega uma nova criação. E olha só, presta atenção, Paulo lá no 5, olha a construção que Paulo está fazendo ali do 5 até o 8. Romanos 5 a partir do 11. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora. Então, olha, primeiro ele falou de passado, quando nós éramos pecadores. Pessoal, Paulo, ele estava escrevendo para o povo na época. Ele estava escrevendo ali para os romanos. Lógico que hoje chega para a gente consegue fazer aplicação, mas entenda ali. Paulo estava falando assim, quando nós éramos pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, passado, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de recebemos agora a reconciliação. Então Paulo está falando, cara, não existe mais uma natureza pecaminosa dentro de você. Por quê? Porque você nasceu de novo. Você é uma nova criação. A palavra nova criação é um novo tipo de, não é um reformado, não é um melhorado, não é que você era um cômodo e Deus criou um outro cômodo e ele falou, pecado, mora aqui e a nova criação vai morar ali. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você é novo. Eis que tudo novo se fez, as coisas velhas se passaram. Aí os caras pensam assim, não, as coisas velhas se passaram é porque antes eu bebi, antes eu fumava, agora não faço isso. Não tem nada a ver. As coisas velhas, o amartia, o pecado, a potestade, aquilo que era velho, aquilo que era antigo passou. E agora tudo se fez novo na sua vida. E aí o ponto aí eu comecei a pesquisar, eu falei, cara, da onde que os caras, eles tiram essa ideia de que tem o pecado morando em nós? Da onde que os caras tiram essa ideia de que tem duas naturezas em nós? E eu fui pesquisar, Cal, por incrível que pareça, cara, toda essa teologia, ela foi estruturada em cima de um capítulo, que é Romanos capítulo 7. Você pode procurar outros capítulos, em nenhum momento Paulo vai falar sobre isso, como ele fala em Romanos capítulo 7. Então vamos entender Romanos capítulo 7. O que Paulo estava falando?
Primeiro, lá no início, Paulo, ele começa a explicar o capítulo 7 fazendo uma analogia entre uma mulher viúva e a lei. Depois ele deixa claro que não estamos mais casados com a lei. Então vamos lá. Eu prometo que esse é o último texto mais longo, e aí eu passo a bola para você. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada fica da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Aí ele explica, assim, meus irmãos, também vós morrestes à lei, por meio do corpo de Cristo. Então, olha o que o Paulo está falando. Vós morrestes à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Então ele está falando o quê? De um novo testamento, de uma nova aliança. A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos a fim de frutifiquem para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, então Paulo está falando assim, o cara que ele vivia na lei, ele vivia segundo a carne. Olha só, presta atenção. As paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não de caducidade da letra. Isso aqui, Cal, é Romanos 7, do 1 ao 6. Então, Paulo está explicando. Então, ele vem explicando desde o 5, do 6, do 7, ele está falando, cara, a lei, a viúva, a lei, ela era o marido que morreu. E a viúva, agora a igreja, nós estamos livres para casar de novo. Por isso que Jesus é o nosso noivo. Porque nós casamos de novo com ele. Agora nós não temos mais compromisso com aquele que morreu. Só que agora, Paulo, presta atenção, agora ele começa a explicar no 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Agora a pergunta que eu quero fazer para todo mundo que está ouvindo a gente. Paulo, a partir de agora, Paulo, ele está se referindo a ele mesmo ou ele está fazendo uma alegoria entre uma pessoa dominada pela lei e uma pessoa que agora não tem mais compromisso com o outro marido, que era a lei, e agora tem um compromisso com Jesus, que é a graça? Presta atenção, será que Paulo, porque qual que é a interpretação que as pessoas fazem? Que quando Paulo está no capítulo 7 falando ali, o mal que eu quero fazer e tal, ele está falando sobre o Paulo de hoje. O Paulo, obviamente, da época, que estava escrevendo aquilo. Mas só se ele for bipolar. Só se ele escreveu até os 6 ali, bateu a cabeça no outro dia e esqueceu tudo que ele escreveu. Porque tudo que ele vem construindo é dizendo, cara, nós estamos mortos por pecado. O pecado não tem mais poder sobre o nosso corpo. Aí será que ele deu uma bipolaridade nele, que ele começou a escrever o contrário? Só que a pergunta é, será que Paulo ele não está fazendo uma analogia? Porque ele continua fazendo uma alegoria de uma pessoa debaixo da lei para depois voltar a explicar uma pessoa debaixo da graça? Porque é uma pergunta que eu quero fazer. Se Paulo estava se referindo literalmente a si mesmo, então devemos questionar esse texto. E para mim, Cal, a chave está no 9. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim e eu morri. Olha só, Paulo disse. Então, se Paulo ele está falando sobre si mesmo, o que estava acontecendo naquele tempo, ele está escrevendo então que outrora, sem a lei, eu vivia. Aí a primeira pergunta que eu faço. Ele acabou de dizer lá no texto que a gente leu de Filipenses que ele era Paulo, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, zeloso à lei. Tá? Aí eu te pergunto, Cal, quando Paulo viveu sem lei? Porque ele está dizendo aqui, ó, outrora, sem a lei, eu vivia. Mas quando Paulo viveu sem a lei? Se ele desde criança ele foi circuncidado e ele já começou a crescer na lei? Então, como que ele está falando de si mesmo se ele nunca viveu sem a lei? E aí ele continua. Sobrevi no preceito, reviveu o pecado e eu morri. A segunda pergunta é, quando que Paulo morreu? Como que ele estava escrevendo que ele morreu se ele estava vivo escrevendo sobre aquilo? Então, o que a gente precisa compreender, pessoal? Isso aqui vai mudar para sempre a tua compreensão sobre graça, sobre lei, sobre evangelho, sobre Romanos.
Paulo ele está fazendo uma alegoria de um homem que estava sobre a lei. Então, antes da lei, antes de conhecer a lei, ou seja, antes de Moisés, o homem ele estava sob o domínio do pecado. Então, por isso que ele fala ali, ó, outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim. Então, o cara ele não tinha lei, ele não sabia o que era pecado e o que não era pecado. Por isso que eles viviam doidos daquele jeito, só que eles estavam morrendo. Eles viviam sem lei, eles depois morriam sem saber o porquê. Então, o que Jesus fala? O que Paulo está falando assim? Agora, quando veio a lei, então reviveu o pecado em mim e eu morri. Por quê? Porque agora ele tinha consciência de pecado. Só que aí, Paulo ele continua falando e continua explicando. E agora, ó, olha que interessante. Quando ele termina o capítulo certo, aí ele fala, mas graças a Deus por Cristo Jesus. E aí ele começa a escrever no 8 novamente. Portanto, agora. Então, olha só, Paulo ele vem sempre fazendo comparativos. Lei, graça, lei, graça, lei, graça. Aí ele vem no capítulo 7, ele começa a mostrar que um homem, pelo domínio da lei, de fato existe ali uma briga dentro dele. Por quê? Porque eu não sou apto para não pecar por causa da lei. Você não é apto para deixar de pecar com lei. Só alguém dizendo que você não pode pecar, que se você pecar vai para o inferno, se você pecar você não vai tocar, se você pecar vai acontecer isso, você não consegue. Você fica fazendo jejum, você fica orando, você fica tentando pedir ajuda para o pastor e não consegue parar. Não para com pornografia, não para com pecado, não consegue. Por quê? Porque Paulo está dizendo literalmente isso, não é possível, não tem como, porque o bem que eu quero fazer eu não faço. Então, quando eu estou vivendo pela lei, quando eu estou tentando me justificar pelas minhas próprias obras, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo ele não era bipolar. Paulo ele estava explicando que um cara debaixo da lei, um cara que ainda não entendeu a justificação em Jesus, ele vive nessa crise. Eu quero fazer o bem, não consigo. O mal que eu não quero, eu faço. Cara, eu sou desventurado. Quem me livrará? Eu estou prestes a morrer, eu não aguento mais. E aí ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus. E aí no 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, mas segundo a vida. E aí ele começa novamente a falar a partir do capítulo 8 ali, ele vai explicando, cara, vocês estão mortos por pecado, o espírito de vida habita em nós, porque se você crê que Jesus Deus restou o espírito dentre os mortos, o espírito habita dentro de você, então não tem como o Espírito Santo te fazer uma nova criatura e você viver com o pecado dentro de si. E aí a grande pergunta que as pessoas me fazem é, mas se o pecado, se a natureza do pecado ela não habita dentro de mim, então por que eu peco? Então eu quero responder isso fazendo uma outra pergunta. Adão e Eva, eles tinham a natureza do pecado dentro deles? Porque se você acha que você peca porque o pecado, a natureza do pecado habita dentro de você, de duas uma. Ou você vai olhar para Adão e Eva e vai dizer assim, cara, Deus foi tão sacana, mas tão sacana que Deus colocou uma natureza de pecado dentro deles. Eu não tenho coragem de falar isso. Eu não tenho. Se você está assistindo a gente ou você conhece alguém que fala isso, que o pecado, a natureza do pecado habita em você, então a gente vai dizer que Adão e Eva pecaram porque existia uma natureza de pecado dentro deles. Eu não creio que Deus colocou uma natureza de pecado dentro de Adão e Eva, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, se eu estou falando que Deus soprou dentro deles pecado, então Deus tem pecado? Eu não quero entrar com isso, eu não tenho coragem de afirmar isso, jamais vou afirmar. Ou eu tenho que entender que Adão e Eva eles pecaram por um fator externo, não por um fator interno. E é justamente o que o texto diz. O que o texto diz? Deus chega para eles e diz quem eles são. Presta atenção aqui, pessoal, essa é a chave. Deus diz quem eles são. Ó, vocês são a minha imagem e semelhança, o que é meu é de vocês. Olha aqui, ó. Interessante, né? A Joy, a minha filha, ela tem 1 mês. Antes dela vir para aqui para casa, eu dei para ela um quarto. Eu preparei o quarto para ela. Inclusive, ela tá chorando, se vocês não verem. Eu preparei o quartinho para ela. Deus, antes do homem vir para a Terra, ele preparou um mundo. Ele preparou as montanhas, ele preparou os mares, ele preparou um mundo. Olha o tamanho do presente que Deus deu para o homem. Então Deus falou, isso aqui é de vocês. Isso pertence a vocês. E aí, a serpente, olha só, sendo audaciosa, o pior dos animais, ela vem e chega para o homem, no caso ali para a mulher, né, mas o homem, o humus ali, e diz assim, ó, Deus ele não quer que vocês comam isso aí, porque o dia que vocês comer, vocês vão ser igual a ele. O que o texto diz? A mulher dando ouvido à serpente vai e come. Então, o que motivou o pecado de Eva? O que motivou o pecado de Adão? É um mal?
É uma natureza de pecado que tinha dentro deles? Ou eles ouvirem a voz da serpente? Ou eles ouvirem a voz que eles não deveriam ter ouvido? Porque a voz de Deus diziam que eles eram como ele era. Que eles eram santos, que eles eram puros, que eles tinham tudo que eles precisavam para a vida. Mas a serpente vem e diz o que eles não eram. E toda vez, Cal, que eu dou ouvidos para aquilo que a serpente diz que eu não sou, eu deixo de dar ouvidos para aquilo que Deus está dizendo que eu sou. Por isso que todo pecado que eu cometo, não só o errado que eu faço, mas o certo que eu deixo de fazer, é porque eu estou dando ouvido à serpente. É porque eu estou dando ouvido à acusação que fica batendo na tecla tudo aquilo que eu não sou. A todo momento, Paulo ele se refere às igrejas como os santos de Éfeso, os santos da Galácia. Aí alguém diz e chama você na igreja que você é pecador. E aí você passa a acreditar nisso. Bom, se o pecado, se a natureza do pecado habita dentro de mim, então eu sou pecador. Se eu sou pecador, o que o pecador faz? Ele peca. E por isso que aí nós entramos num ciclo de pecado. O Alan Platt fala sobre isso no livro dele, Está Consumado. A gente entra num ciclo de pecado que não sai mais. Por quê? Porque o cara, ele entende na mente dele, eu sou pecador. Seja consciente ou inconsciente. Pode falar. Eu tenho 20 segundos aqui, a live vai cair. Aí eu já vou voltar aqui. Pessoal, a conversa está boa, tem bastante gente escrevendo aqui perguntas e a gente vai voltar aqui, tá bom? Volta Tá ali, bom. tá? Vou voltar lá.